Muito bom dia, amáveis amigos e irmãos presentes e os que estão em diferentes nações. Que as bênçãos de Cristo, anjo do pacto, sejam sobre todos vocês e sobre mim também. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos ler em Apocalipse capítulo 5, capítulo 4. Versículos 1 em diante. Onde nos diz, depois dessas coisas olhei e vi que estava uma porta aberta no céu, e a primeira voz que ouvi, como de som de trombeta falando comigo, disse: sobe para aqui, e te mostrarei as coisas que depois destas devem acontecer. Imediatamente fui arrebatado em espírito, e um trono estava posto no céu, e alguém assentado sobre o trono. E o que estava assentado era na aparência semelhante a uma pedra de jaspe e de sardônio. E ao redor do trono havia um arco-íris semelhante na aparência à esmeralda. Que Deus abençoe nossas almas com sua palavra e nos permita entendê-la. Nosso tema é o que está atrás da porta. Podem sentar, queiram ter a bondade. A porta, diz Cristo em São João capítulo 10, versículo 7, e capítulo 10, versículo 9. Eu sou a porta. Quem por mim entrar será salvo, e entrará e encontrará pastagens. Cristo é a porta ao céu. Cristo é a porta ao Pai, o qual disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Quando Noé construiu a arca, e em pé ali na porta, pregou sua última mensagem. E depois a porta foi fechada por Deus. Aquela porta representa Cristo. E também a arca de salvação representa Cristo. Noé mostrava a porta para eles entrarem na arca e estarem seguros ali, para não serem destruídos pelo juízo do dilúvio. Encontramos depois também no Egito a Moisés ordenando que cada pai de família tomasse um cordeiro de um ano no dia 10 do mês de Abid, ou primeiro mês do ano religioso de Israel,
o sacrificasse no dia 14 entre as 2 tardes, capítulo 12 de Êxodo, versículos 11 em diante, e depois colocar o sangue desse cordeiro pascual sobre o batente umbrais dos seus lares, ali na porta. E todos os membros da família estariam comendo o cordeiro assado dentro da casa. Esse é o lugar pelo qual, ou a porta pela qual tinham que entrar pela porta, que estava com o sinal do sangue, e, consequentemente, por essa porta não entraria o destruidor, com a morte, para os primogênitos que estavam protegidos do lado de dentro dessa porta, onde estava o sangue do Cordeiro Pascual. Sendo Cristo a porta que tem o sangue do Cordeiro Pascual, e sendo Cristo a porta da sua igreja, e sendo sua igreja seu corpo místico de crentes, ou seja, que é Cristo manifestado em sua igreja, e, consequentemente, tendo entrado por essa porta, a pessoa se encontrará dentro da casa de Deus, a igreja do Senhor Jesus Cristo, onde está Cristo, o Cordeiro Pascual, do qual diz o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 7, porque nossa Páscoa, a qual é Cristo, já foi sacrificada por nós. Quando João Batista viu Jesus, no capítulo 1 de São João, versículo 27 ao 36, disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Portanto, Cristo é o Cordeiro Pascual que tem o sangue que tem que estar manifestado, aplicado, e a vida do sangue tem que estar aí, nessa casa. E a vida do sangue é o Espírito Santo. E, sendo Cristo o Cordeiro, com o sangue que tem que ser aplicado na porta, e sendo também a porta, vejam vocês, Cristo foi banhado pelo seu próprio sangue. E agora, toda pessoa está chamada por meio do Espírito Santo, através da sua igreja, por meio dos ministros, pregando a Cristo e mostrando às pessoas a oportunidade que tem de vir e entrar por essa porta de salvação, o qual é Cristo. Dentro dessa porta encontraremos Cristo e seu sacrifício, porque o Cordeiro Pascual era assado e levado dentro
dessa casa de crentes. Atrás da porta estava Cristo para ser comido, o qual disse numa ocasião: quem não comer minha carne e beber meu sangue não tem vida permanecente em si. Ou seja, que não tem vida eterna a pessoa. O que tem uma vida temporária e vai terminar em algum momento. Consequentemente, com essa vida temporária que tem, não poderá viver eternamente. Somente há uma forma para viver eternamente, é por meio de Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo diz: quem ouve minha palavra e crê naquele que me enviou, tem vida eterna. E eu ressuscitarei no último dia. Também diz: e não entrará em condenação, mas passou de morte à vida. Vamos separar essas duas passagens. Capítulo 5, versículo 24 diz: em verdade vos digo, quem ouve minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou de morte à vida. Estava morto à vida eterna, e agora passou à vida eterna. Uma ressurreição espiritual para a alma da pessoa. Desperta, tu que dormes. Levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará. Efésios capítulo 5, versículo 14. E agora no capítulo 6 de São João, versículos 39, 38 em diante diz: ainda desde o 37, versículo 37 diz em diante: todo aquele que o Pai me dá, virá a mim. E o que vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Pois eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E essa é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum de todos os que ele me deu, mas o ressuscite no último dia. E essa é a vontade daquele que me enviou, que todo aquele que vê o Filho e nele crê, tenha vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. E agora temos a promessa de que todo aquele que crê em Cristo recebe vida eterna da parte de Cristo, nosso Salvador. E essas são as ovelhas que o Pai lhe deu para que as busque e lhes dê vida eterna. São João capítulo 10, versículo 7 diz: portanto tornou Jesus a dizer, em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. E o versículo 9 deste mesmo capítulo 10 diz:
Eu sou a porta. Todo aquele que entrar por mim salvar-se-á, e entrará e sairá, e achará pastagens. Ou seja, que recebe a salvação da sua alma, a vida eterna. E agora, no capítulo 10 mesmo, versículo 27 em diante diz: Minhas ovelhas ouvem minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem, e eu lhes dou vida eterna, e jamais perecerão, Pai, que as deu para mim, ninguém as arrebatará da minha mão. Meu Pai, que as deu a mim, é maior do que todos. Ninguém pode arrebatá-las da mão dele. Eu e o Pai somos um. Aqui podemos ver que as ovelhas que o Pai lhe deu para que as busque e lhes dê vida eterna são todos os crentes em Cristo que estão escritos no céu no livro da vida do Cordeiro desde antes da fundação do mundo. Essas são as almas que são semente de Deus, os quais estavam na mente de Deus desde antes da fundação do mundo. São genes do pensamento divino. E, consequentemente, essas são as pessoas das quais Cristo disse: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. São Lucas, capítulo 19, versículo 10. E também em São Mateus nos fala disto, quando nos diz que o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. E então compara essas pessoas com ovelhas. Pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Do versículo 10 em diante de São Mateus, São Mateus capítulo 18, versículo 10 em diante, até o 14 diz: Vede, não desprezeis a qualquer destes pequeninos, pois eu vos digo que os seus anjos nos céus sempre veem o rosto do meu Pai que está nos céus. Os anjos dos crentes em Cristo, que são os corpos angelicais ou teofânicos. Que vos parece? Se um homem tiver 100 ovelhas e uma delas se extraviar, não deixará ele as 99 nos montes e irá em busca da que se desgarrou? E se a acha,
Em verdade vos digo que maior prazer tem por aquela do que pelas 99 que não se desgarraram. Assim, não é a vontade do vosso Pai que está nos céus que um destes pequeninos se perca. Não é a vontade de Deus que se percam os crentes em Cristo, os quais estão escritos no céu no livro da vida do Cordeiro. Por isso se prega o Evangelho de Cristo. E diz em São Marcos capítulo 16, versículo 15 ao 16. Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Será o quê? Salvo. Recebeu a salvação da sua alma, consequentemente, sendo o ser humano alma vivente, o qual tem também um corpo espiritual e um corpo físico, a pessoa já garantiu sua alma com Cristo em seu reino eterno. Não importa que morra, o seu corpo físico vai ao paraíso, onde estão todos os crentes em Cristo, de diferentes etapas da igreja do Senhor Jesus Cristo. O seguro mais importante e que teve o maior preço é o seguro da vida eterna. E o preço Cristo pagou na cruz do Calvário com sua vida, morrendo na cruz do Calvário como sacrifício expiatório pelos nossos pecados. Agora, o que está atrás da porta, atrás de Cristo, é a salvação em vida eterna por meio do seu sacrifício e estar comendo sua palavra, seu evangelho, por meio da mensagem correspondente a cada etapa da sua igreja, o qual é vivificado quando Cristo dá ao mensageiro de cada era e ele prega, e assim se torna realidade a palavra prometida para cada era. E essa é a luz divina para essa era. Cristo disse: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida eterna. E também disse: vós sois a luz do mundo. Portanto, Cristo, através da sua igreja, por meio dos diferentes ministérios, se reflete e ilumina no meio da raça humana. Assim, esteve vindo a luz, Cristo, no meio da raça humana, por meio de Cristo e Espírito Santo em sua igreja, o qual disse: eu estarei convosco todos os dias até o fim do mundo. São Mateus capítulo 28, versículo 20. E no capítulo 18, versículo 20 de São Mateus também diz:
Onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei. São os crentes em Cristo que se reúnem, 2 ou 3. Ou seja, um grupo pequeno ou um grupo maior. E Cristo em Espírito Santo esteve no meio da sua igreja desde o dia de Pentecoste para cá e esteve se revelando no meio da sua igreja e falando à sua igreja e dizendo: quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O reverendo William Branham nos diz a forma em que Cristo, em Espírito Santo no meio da sua igreja, se revela e fala à sua igreja. Vem ao mensageiro correspondente a cada era, se manifesta nele, traz sua palavra a esse mensageiro, e a palavra correspondente a essa etapa da igreja, essa era, se encarna nesse mensageiro. E aí está Cristo trazendo a luz para essa era, através do mensageiro correspondente de cada era. Vejam no livro das 7 eras da igreja, em espanhol, página 168 e 169, diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Note aqui que Jesus, pelo Espírito, em cada era, se dirige a uma pessoa com relação à palavra para essa era. Só o mensageiro em cada era recebe o que o Espírito tem que dizer a essa era, e aquele mensageiro é o mensageiro, a igreja verdadeira. Ele fala por Deus, por revelação às igrejas, tanto a verdadeira e a falsa. Assim que a mensagem é transmitida a todos. Mas mesmo que é transmitido para todos os que estão ao alcance da mensagem, a mensagem é recebida individualmente, somente por um certo grupo qualificado e de certa maneira. Cada indivíduo naquele grupo é um que tem a habilidade para ouvir o que o Espírito está dizendo por meio do mensageiro. Aqueles que o estão ouvindo não estão recebendo sua própria revelação, nem está o grupo recebendo a revelação coletiva, mas cada pessoa está ouvindo e recebendo o que o mensageiro já recebeu de Deus. Ou seja, que vem primeiro Cristo por meio do seu Espírito e se revela ao mensageiro. O mensageiro recebe a mensagem para essa era, se faz carne nele, e por meio dele o Espírito Santo fala à sua igreja, e os que têm ouvidos para ouvir, ouvem o que o Espírito está falando por meio do Espírito Santo à sua igreja através desse mensageiro. Vejam, diz que Paulo, agora, não pense você que isso, sendo o caso, seja muito estranho, porque Paulo estabeleceu uma norma sob a mão de Deus. Só Paulo tinha a revelação completa para seu dia. Como
como foi comprovado ao se confrontar com os outros apóstolos que aceitaram que Paulo era o mensageiro profeta aos gentios para esse dia. Também note pela indicação da palavra que quando Paulo quis ir à Ásia, Deus o deteve porque as ovelhas, seus filhos, estavam na Macedônia e eles, as pessoas da Macedônia, ouviriam o que o Espírito tinha que dizer por Paulo, enquanto que as pessoas da Ásia não ouviriam. Em cada era temos exatamente a mesma norma. Por isso é que a luz vem através do mensageiro levantado por Deus em certo lugar. Depois daquele mensageiro, a luz se difunde por meio do ministério de outros que foram fielmente instruídos. Mas, desde então, todos aqueles que saem nem sempre compreendem. Quão necessário é dizer somente o que o mensageiro disse. Recorde, Paulo advertiu as pessoas que dissessem somente o que ele disse. Que saiu de vós a palavra de Deus ou somente a vós chegaste? Se alguém, ao seu parecer, é profeta ou espiritual, reconheça o que vos escrevo, porque são mandamento do Senhor. 1 aos Coríntios, capítulo 14, versículo 36 ao 37. Acrescento aqui ou tiram lá, e dentro de pouco tempo a mensagem já não é pura, e o avivamento morre. A forma de conservar o avivamento, o despertamento espiritual para cada tempo é tomando a mensagem que Deus traz por meio do mensageiro, sem acrescentar nem tirar. Para que não morra o avivamento na igreja e para que não morra na alma, no coração da pessoa. Quanto cuidado devemos ter ao ouvir uma voz, porque o Espírito somente tem uma voz. Qual é a voz de Deus? Paulo lhes advertiu que dissesse o que ele disse, como também o fez Pedro, Ele advertiu que nem ainda ele, Paulo, podia mudar uma só palavra do que tinha sido dado por revelação. Quão importante é ouvir a voz de Deus por meio dos seus mensageiros e depois dizer o que foi dado a eles para a igreja. Vejam a forma de ouvir a voz de Deus para o tempo em que a pessoa está vivendo. A voz de Deus por meio do Espírito Santo através do mensageiro de cada era. A cada grupo de cada era corresponde ouvir a voz de Deus falando através do mensageiro da sua era. E na página 227 nos diz: agora, sendo que cada um dessas mensagens é dirigida ao anjo mensageiro humano, sua porção é uma grande responsabilidade, como também um privilégio maravilhoso. A estes homens Deus faz promessas especiais, como o caso dos 12 apóstolos, estando sentados em 12 tronos, julgando as 12 tribos de Israel. Depois se lembre de Paulo, a quem foi dada uma promessa especial, a promessa de apresentar a Jesus às pessoas da noiva do seu dia. Ou seja, que o mensageiro de cada era corresponde a apresentar o Senhor, o grupo dessa era.
E na página 265 do mesmo livro, das 7 eras em espanhol, diz: segundo estes versículos, Jesus é a estrela da manhã. Lemos um pouquinho antes, diz: e lhe darei a estrela da manhã. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. Apocalipse 22, versículo 16. Até que o dia clareie e a estrela da manhã saia em vossos corações. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 19. Segundo estes versículos, Jesus é a estrela da manhã. O Espírito está fazendo uma promessa aos escolhidos das eras do obscurantismo com relação a si mesmo e depois às eras por vir. Como já mencionamos, Jesus se identifica com o mensageiro de cada era. Eles recebem dele a revelação da palavra para cada era. Essa revelação da palavra tira do mundo os escolhidos de Deus e os coloca em união completa com Cristo Jesus. Agora vejam como a mensagem correspondente a cada era, dada pelo Espírito Santo através do mensageiro de cada era, tira do mundo, o chama e o junta, tira do mundo os escolhidos e os coloca em união completa com Cristo Jesus. Os coloca dentro do corpo místico de Cristo, onde Cristo está em Espírito Santo. Estes mensageiros são chamados estrelas porque brilham com uma luz emprestada ou refletida, a luz do Filho, Jesus. Também são chamados estrelas porque são portadores de luz na noite. Assim que na escuridão do pecado, eles trazem a luz de Deus ao seu povo. E na página 266 diz: se em alguma ocasião algumas pessoas tinham necessidade de uma promessa de uma terra onde não houvesse noite, foi as pessoas da era do obscurantismo. E por isso é que o Espírito está prometendo a estrela da manhã. Ele está dizendo que a estrela maior, Jesus, que mora numa luz na qual nenhum homem pode se chegar, no reino futuro os iluminará por meio da sua presença pessoal. Ela não estará utilizando as estrelas mensageiros, ou seja, que já não estará usando os 7 anjos mensageiros das 7 eras para se manifestar, se revelar aos crentes nele, que estarão no reino milenial de Cristo. Ele já não estará utilizando as estrelas mensageiros para dar luz na escuridão. Será Jesus mesmo falando com eles, cara a cara, enquanto ele compartilha seu reino com eles. Ele é a estrela da manhã, que se vê quando a luz do sol começa a brilhar. Quando vier nosso sol Jesus, não haverá mais necessidade de mensageiros. Ou seja, já os 7 mensageiros terão terminado seu trabalho. Ele mesmo nos trará sua mensagem de regozijo. E à medida que Ele governa seu reino, e nós vivemos em sua presença, a luz da palavra se tornará mais e mais brilhante em nosso dia perfeito. E o dia perfeito não foi o primeiro dia da primeira era da igreja entre os gentios, nem o segundo, nem o terceiro, nem o quarto, nem o quinto, nem o sexto, nem o sétimo. É o dia da vinda do Senhor,
o dia oitavo, o eterno, o dia da era de ouro da igreja, o dia da era de pedra angular. Porque a igreja tem que ser coroada com essa era, onde Cristo estará falando à sua igreja e dando sua revelação correspondente à revelação do sétimo selo, a revelação que nos dará fé para ser transformados e levados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. O que mais poderíamos desejar que Jesus mesmo? Não é Ele o todo perfeito? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém. Assim, Senhor Deus, assim, Senhor Deus, por meio do Seu Espírito, nos deixa ouvir Tua verdade. É para o nosso tempo, depois das 7 eras da igreja, que essas coisas têm que acontecer. Assim como aconteceu em cada etapa da igreja, tem que acontecer em nosso tempo, para receber a fé, para ser transformados e levados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. E o que será que nos dará fé? Para o rapto, o reverendo William Branham, na mensagem, o livro dos 7 selos, na página 128 em espanhol diz: agora, os 7 trovões de Apocalipse permitirão que ele mostre à noiva como se preparar para obter essa grande fé de translação. Ou seja, que os 7 trovões vão realizar esse trabalho de nos dar a fé para ser transformados e levados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. E os 7 trovões é a voz de Cristo descendo do céu com o livrinho aberto em sua mão para entregá-lo à sua igreja através do Espírito Santo na pessoa do mensageiro que ele tiver para esse tempo. É muito importante entender todas essas coisas, porque dos 7 trovões depende que obtenhamos a fé para ser transformados e levados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. É importante conhecer essas coisas para saber o que estamos esperando conforme a como está prometido. Deus tem uma só forma para nos revelar essas coisas, e é por meio do seu Espírito. Assim é como Ele nos revelará o que os 7 trovões falaram. É a voz de Cristo como leão da tribo de Judá. Quando termina o tempo de intercessão no céu,
onde ele sai e se converte no leão da tribo de Judá, no Rei dos Reis e Senhor dos Senhores e Juiz de toda a terra, em Apocalipse capítulo 5, e toma o livro da mão direita daquele que está sentado no trono e o abre no céu e depois o traz à terra aberto para entregá-lo à sua igreja, representada a sua igreja em João Apóstolo. Vejamos o que nos diz o reverendo William Branham sobre a voz que João escutou quando disse: sobe aqui. Na página 48, parágrafo 417 do livro de citações, diz: a mesma voz que chamou João que subisse, a mesma voz que disse a João: sobe aqui, é a mesma voz que chamará algum dia, que chamará a igreja algum dia. Amém. Chamará o quê? A subir. Chama a igreja, chama a igreja também. A mesma voz que chamou João que subisse é a mesma voz que chamou Lázaro do túmulo. Quando disse: Lázaro, vem para fora. Essa mesma voz do arcanjo, Cristo é a voz do arcanjo, a voz do arcanjo. Vê? Ou seja, ou essa voz de trombeta de Cristo chamou João que subisse. A mesma voz chamou Lázaro no sepulcro. Ele falou com voz forte. Essa mesma voz disse a João: sobe aqui. Eu te ensinarei as coisas que hão de acontecer. Essa mesma voz soará quando os mortos em Cristo ressuscitarem, porque a trombeta, a trombeta, o que é uma trombeta? A voz de Cristo. O mesmo que disse: sobe aqui. Ou seja, que a grande voz de trombeta final que diz em 1 aos Coríntios, capítulo 15, versículos 49 a 58, e em 1 aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 11 ao 21, e em Filipenses, capítulo 3, versículo 20 ao 21, é a voz de Cristo chamando a sua igreja. Cristo em Espírito Santo, o anjo forte que desce do céu, com o livrinho aberto em sua mão, dá a revelação à sua igreja por meio do seu Espírito Santo no instrumento que ele terá para o último dia. E no campo espiritual, será chamada a sua igreja a subir mais acima da sétima era da igreja. Isso é a era da pedra angular que viria a ser a etapa número 8, e o 8 representa começando novamente. E o 8 representa eternidade. É uma etapa ou era eterna onde em algum momento vão receber toda a revelação do sétimo selo, toda a revelação contida nos 7 trovões. E são os 7 trovões os que têm o mistério do sétimo selo da segunda vinda de Cristo para ser revelado à sua igreja e dar assim a fé.
para ser transformados e levados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. Portanto, são chamados a subir a essa etapa ou era eterna da igreja, era de pedra angular, era para a adoção, e aí receberão toda a fé que se requer para ser transformados e levados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro, o qual será por meio da revelação do mistério da segunda vinda de Cristo. Isso é o que contém os 7 trovões de Apocalipse 10, do anjo forte que desce do céu, com o livrinho aberto em sua mão, e seu rosto como o sol, clamando como quando um leão ruge, e 7 trovões emitindo suas vozes. Vejam que os trovões emitem suas vozes onde? Onde? Não no céu, mas na terra. É na terra onde esses trovões emitem suas vozes com a mensagem final de Deus para a igreja do Senhor Jesus Cristo, para os que vão ser transformados e levados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. Por isso, não terão que se preocuparem os crentes se outras pessoas não creem, porque é para os que vão ser transformados e levados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. Recordem que nem todos também não creram nos dias de José, ou nos dias de Noé, ou nos dias de Moisés, ou nos dias dos profetas, ou nos dias de Jesus e João Batista. Nem creram em João, nem creram em Jesus. O povo, a religião organizada daquele tempo, não creu. Portanto, nenhum dos discípulos do Senhor Jesus Cristo tinha que se desanimar, porque a religião do seu tempo não tinha crido. O importante é que eles crescem. Os discípulos do Senhor Jesus Cristo, os que estavam ordenados para vida eterna. Recordem São João e em São Mateus capítulo 11, versículos 21 ao 27, nos diz que Jesus, nessa ocasião, se comoveu em espírito, e vejam o que disse. Capítulo 11, versículo 25 em diante de São Mateus diz: Respondendo Jesus dijo: Te alabo, Padre, Senhor del cielo e da terra. Por esse tempo disse Jesus: Graças te dou, ó Pai, Senhor dos céus e da terra, que ocultaste essas coisas aos sábios e entendidos e as revelastes aos pequeninos. Sim, ó Pai, pois assim foi do teu agrado. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Ou seja, que a revelação, podemos ver que a obtém aqueles para os quais é ordenada. Em São Mateus capítulo 13, versículos 10 em diante diz: Isto foi depois da parábola do semeador. Acercando-se dele os discípulos,
Disseram-lhe: por que lhes falas por meio de parábolas? Respondeu-lhes Jesus: porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado. A uns é dado conhecer o mistério do reino dos céus, e a outros não é dado conhecer os mistérios do reino dos céus. Porque qualquer que tiene le será dado y tendrá más. Pero el que no tiene, aún lo que tiene, ao que tem se lhe dará e terá em abundância, ao que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. Por isso les hablo por parábolas. Porque viendo no Por ven, isso lhes falo e por oyendo parábolas, não oyen, porque eles nem vendo não veem, entendem. ouvindo não ouvem, nem compreendem. Y abajo E embaixo, el verso no 16 versículo del capítulo 16 13 deste capítulo 13 diz: pero bienaventurado vuestros mas ojos, bem-aventurados os porque vossos veem, olhos porque veem, vuestros e os ouvidos vossos ouvidos porque porque ouvem. la bienaventuranza A está bem-aventurança está para os que oyen para os que ouvem os mistérios do reino dos céus. La palabra de Dios A sendo palavra de revelada Deus sendo revelada para o tempo em que a pessoa vive. Porque de cierto Pois em os digo verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vós vedes e não o viram, e ouvir o que vós ouvis e não o ouviram. O que os profetas desejaram ver e ouvir. Desejaram ver o cumprimento da promessa da vinda do Messias e ouvir o Messias pregando e mostrando que todas essas coisas que estavam prometidas estavam sendo cumpridas através dele, pelo qual ele era identificado como o Messias prometido. E agora, na parábola do semeador, há 4 tipos de terreno junto ao caminho: em pedregais, o outro entre espinhos e o outro em boa terra. E todos queremos ser a boa terra. O que foi semeado entre espinhos, este é o que ouve a palavra, mas o afã deste século e o engano das riquezas afogam a palavra e se torna infrutífera. Ou seja, não produz o fruto que tem que produzir na pessoa nesse tempo. Mas aquele que foi semeado em boa terra, este é que ouve e entende a palavra e dá fruto, e produz a 100, a 60 e a 30 por 1. A boa terra é aquele que ouve e entende a palavra e produz fruto. Pode ser que produza fruto a 100, a 100 por 1, ou a 60 por 1, ou a 30 por 1, mas produz fruto. Quem produz fruto a 30 deve fazer um esforço para chegar a 60, ou chegar a 100, a 100 por 1. E agora, a página 105. Recordem que os que vão ressuscitar como parte da igreja noiva correspondentes a cada era são aqueles que receberam a mensagem correspondente a cada era que Cristo esteve dando em Espírito Santo por meio do mensageiro de cada era. Eu creio que se alguém conseguisse entrar em cheio nessa mensagem
e o entendesse ao vir a ela, al de lleno, ao vir a ela em cheio, isso quase o lançaria no rapto para a eternidade sem sabê-lo. Somente ao entrar em cheio ao que nós sabemos, entendemos e vimos. A transformação ou rejuvenescimento de Abraão e Sara foi ao redor da palavra que Deus tinha prometido a Abraão. E falando de Sara e Abraão, diz: o arrebatamento da noiva será a mesma coisa. A palavra que está em vocês, o corpo, se materializará ao redor dessa palavra. A mesma coisa fez por Sara. Vem? Os que têm a palavra correspondente à sua era no tempo em que viveram e já partiram, vão ser ressuscitados. Tem a palavra da sua era. E os que estivermos vivos, teremos a palavra do nosso tempo e ao redor dessa palavra seremos transformados e iremos com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. Essa é a forma que está estabelecida na palavra do Senhor. E não vamos acrescentar nem tirar ao que está prometido. E agora, o que pode fazer uma pessoa para ser transformada e levada com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro? O primeiro é que está cada pessoa que vai ser transformada ou ressuscitada se morrer, está escrita no livro da vida do Cordeiro, desde antes da fundação do mundo. Por isso a Escritura diz, o Cordeiro que foi morto desde antes da fundação do mundo. Isso está por aí pelo capítulo 13 e capítulo 17 de Apocalipse. Capítulo 13, versículo 8 diz que adorarão a besta. E todos os que habitam sobre a terra adorarão esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Aí podemos ver que os que não estiverem escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo, são os que adorarão a besta.
17, Capítulo verso 8 17, dice, la versículo bestia, 8 diz, capítulo 7 en adelante dice, la bestia, versículo el 7 ángel me dijo, em diante diz, então "Por que te o anjo me asombras? disse, por que te admiras? Eu te direi o Eu te mistério direi da o mulher mistério da e da mulher bestia e que da la traz, besta que a leva, a a qual tem 7 cabeças y los 10 e cuernos. 10 chifres. La bestia A has besta visto que viste era y no era es, e já não é, y está para e subir subirá do abismo, abismo, e irá a e irá à perdición. sua destruição. Os que habitam na terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida desde a fundação do mundo, se asombrarão se viendo la bestia que era admirarão vendo a e não besta é, que era e já não é, y será. mas que virá. Esto es para la mente que Aqui é tenga necessário a sabiduría. mente que tem sabedoria. E E começa a dar mais detalles. a dar mais detalhes. Agora vejam que há nomes escritos Agora vejam que há nomes escritos no céu no livro da vida do Cordeiro desde antes da fundação do mundo. E esses são os crentes em E esses são os crentes em Cristo que, no tempo em que lhes corresponde viver, ouvem a voz de Cristo por meio do seu Espírito Santo falando, através do mensageiro correspondente a cada era, ao qual vem o Espírito Santo e traz sua revelação, sua palavra revelada a ele e fala por meio dele. E essa é a voz do Espírito Santo em cada era. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. É Cristo e Espírito Santo falando por meio do mensageiro correspondente a cada era. Para o nosso tempo, a mesma voz que João escutou e que disse, sobe aqui, e eu te mostrarei as coisas que hão de acontecer. O que está atrás da porta, depois da porta, atrás da porta? As coisas que devem acontecer depois das 7 etapas da igreja. As coisas que devem acontecer e que serão reveladas também aos crentes em Cristo. Depois dessas coisas olhei e vi que estava uma porta aberta no céu, e a primeira voz que ouvi como de som de trombeta, vem uma voz como de trombeta, é a voz de Cristo, a voz da grande voz de trombeta, que é a voz de Cristo, a voz de arcanjo. E a primeira voz que ouvi como de trombeta falando comigo disse, sobe para aqui, e te mostrarei as coisas que depois destas devem acontecer, as coisas que acontecerão. Depois das que já aconteceram nas 7 eras da igreja, vão ser reveladas à igreja do Senhor, a qual está representada em João o apóstolo subindo mais acima. Recordem que estamos sentados com Cristo Jesus em lugares celestiais. E agora, a igreja receberá no tempo final a revelação das coisas que devem acontecer depois das que já aconteceram durante as 7 etapas da igreja. E a pergunta que teriam algumas pessoas, depois da 7ª era, o quê? Depois da 7ª era, pois as coisas que vão acontecer depois da 7ª era, as quais serão dadas a conhecer, reveladas à Igreja do Senhor Jesus Cristo, por meio do Espírito Santo, através do instrumento que Ele tiver em sua igreja, para esse tempo final. E aí a igreja terá a voz de Cristo falando todas essas coisas que em breve devem acontecer. Vejam, Apocalipse, capítulo 1,
versículo 1 ao 3 diz: revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. Ele as enviou pelo seu anjo e as notificou ao seu servo João. Ou seja, que as coisas que em breve devem acontecer as revelou a João por meio do seu anjo. Em Apocalipse capítulo 22, verso 6 diz: E em Apocalipse capítulo 22, versículo 6 diz: E disse-me, essas palavras são fiéis e verdadeiras. E o Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, o Deus de quem? Dos espíritos, dos profetas, dos corpos teofânicos, dos corpos angelicais dos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. As coisas que em breve devem acontecer, diz aqui a Escritura, que Cristo as revela, enviando o seu anjo para que dê testemunho de todas essas coisas que em breve devem acontecer. Diz também, no capítulo 22, versículo 16 e 17, eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos certificar essas coisas às igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. O Espírito e a noiva dizem, vem. Quem ouve, diga, vem. E quem tem sede, vem. E quem quiser, tome de graça da água da vida. O que diz o Espírito Santo à sua igreja, aqui em Apocalipse, a igreja o repete. Ou seja, que a mensagem que a igreja do Senhor Jesus Cristo estará levando é a mensagem que o Espírito Santo estará dando por meio do instrumento que ele tiver para esse tempo. Tão simples assim. O Espírito e a esposa dizem a mesma coisa. Dizem, vem. E quem ouve, diga, vem. E quem tem sede, vem. E quem quiser, tome de graça da água da vida, da água da vida eterna. Cristo disse em uma ocasião, se alguém tiver sede, venha a mim e beba. E isso disse do Espírito que haviam de receber os que nele crescem. São João capítulo 7, versículos 37 ao 39. Disso mesmo foi o que falou a mulher samaritana no capítulo 4, versículo 10 e versículo 14, que lhe disse que ele daria a água que jorra para a vida eterna. E está falando do Espírito Santo como a água que jorra para a vida eterna. E agora, vendo todas estas coisas, e que, assim como Abraão e Sara foram rejuvenescidos para poderem ter o filho prometido, e a igreja do Senhor Jesus Cristo é rejuvenescida neste tempo final. É representada em umas jovenzinhas que passam diante do reverendo William Branham numa visão e passam primeiro e depois passam outras mulheres
que correspondem às diferentes etapas da igreja, mas que já tinham perdido o primeiro amor e depois, quando o reverendo William Branham está chorando, lhe é dito, aí vem a noiva. Aí vem de novo a noiva. Quando olha, vê um grupo de jovenzinhas passando, jovenzinhas bem cuidadosas, bem vestidas, bem arrumadas e caminhando ao som do Evangelho, marchando ao som do Evangelho. Nos lembra o hino, a marcha segue, a marcha continua. Ó cristãos, é a marcha da Igreja Noiva do Senhor Jesus Cristo representada em umas jovenzinhas. Porque será em uma etapa de rejuvenescimento da Igreja como corpo místico de Cristo, e onde os que morreram vão ser ressuscitados nessa era, nessa etapa, pois não foram ressuscitados na etapa deles. Portanto, é na etapa de era de pedra angular, a era de ouro, onde vão ser ressuscitados em corpos eternos, e os que vivemos vamos ser transformados. O reverendo William Branham diz que eles estão escutando desde onde eles estão. Portanto, estão muito desejosos de regressarem à Terra, não para comer, como eles disseram que então comerão, mas para ter um corpo novo, eterno, imortal, incorruptível e glorificado. E nós estamos desejosos também de que eles regressem, porque quando os virmos, seremos transformados. Tudo isso vai ocorrer em um tempo em que a visão que disse o reverendo William Branham que ainda não tinha se cumprido, estará se cumprindo, onde estará se cumprindo a terceira etapa, uma manifestação poderosa do Espírito de Cristo no meio da sua igreja. E essa manifestação será em uma grande carpa catedral, como ele o mencionou. E disso não podemos falar muito, mas no meio da igreja, e a igreja noiva do Senhor Jesus Cristo estará trabalhando nesse projeto profético, porque corresponde à igreja trabalhar nas coisas que têm que ser feitas nessa terra e trabalhar ungida pelo Espírito Santo. Trabalhar com o Espírito Santo no programa divino correspondente a este tempo final. Não correspondeu a São Paulo trabalhar para ele iniciar com seu grupo a construção da grande carpa catedral, mesmo que ele construía tendas, carpas. Recordem que todo judeu deve ter, além da sua profissão, um ofício, e o ofício de São Paulo era construtor de carpas, de tendas, de casas de campanha, barracas. E ele trabalhava para suprir suas necessidades econômicas. E também não foi no tempo do segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto ou sétimo mensageiro. O sétimo mensageiro que teve essa visão tratou de torná-lo uma realidade, mas não era para seu tempo. É para nosso tempo. Há um mistério muito grande aí, porque aí é onde a coluna de fogo se move e se manifesta em uma grande carpa catedral,
em um quartinho pequeno de madeira, de uns 12 pés de largura por uns 20 de comprimento. Isso é mais ou menos a medida que colocou nesse quartinho pequeno, e comparado com o edifício grande, se vê menor ainda. Aí Cristo vai estar falando à sua igreja e também ao mundo inteiro, porque a terceira etapa será para a igreja noiva, para as virgens insensatas e também para o mundo. Ou seja, que terá uma mensagem para a igreja, uma mensagem para as virgens insensatas e uma mensagem para o mundo. O qual, quando estiver em pleno cumprimento, estaremos escutando. As virgens insensatas também estarão escutando e o mundo também. Mas isso vamos deixar quietinho. Oremos para que em breve se torne uma realidade essa promessa divina. Serão bem-aventurados os que estarão trabalhando nesse projeto, porque esse projeto corresponde à igreja noiva do Senhor Jesus Cristo do último dia, que estará na etapa de adoção, a etapa de era de pedra angular. Não corresponde a outros de outras eras passadas, porque seu tempo já terminou e não se cumpriu no tempo das 7 eras da igreja. As promessas são para quem as cumpre. E, consequentemente, as promessas são para a igreja do Senhor Jesus Cristo, para o último dia, para o tempo final. Assim que estaremos trabalhando em todas as promessas de Deus correspondentes ao tempo presente, para que Ele nos use grandemente em sua obra e possamos ser partícipes do trabalho que deve ser feito para o cumprimento de cada promessa divina para a igreja do Senhor Jesus Cristo, tanto na evangelização como nos demais trabalhos físicos ou espirituais, para conquistar, por meio da fé, as promessas divinas. Quem estarão trabalhando nesses projetos divinos? Pois os escolhidos de Deus que estarão na etapa de ouro da igreja, a era da pedra angular. Os que não estiverem nessa etapa não estarão trabalhando, porque não é para etapas passadas. É para os que seguem em frente no programa divino e sobem mais acima, era a etapa de adoção, a etapa de era de pedra angular. Muitas e grandes promessas há para a igreja do Senhor Jesus Cristo correspondente a este tempo final, pelo qual trabalhemos em todas as promessas, porque as promessas do Senhor, minhas são, e de quem mais? De cada um de vocês também. São para nós essas grandes bênçãos. Já no programa de adoção, no programa de redenção, já nos deu o corpo angelical ao produzir um novo nascimento em cada crente. E nos deu a vestimenta espiritual de bodas, e agora nos falta a vestimenta física, que será o corpo eterno,
o corpo glorificado. Na página 69 do livro de citações, parágrafo 597 diz: e como Elias foi para baixo no Jordão um dia e o golpeou, ali com Eliseu, quando iam juntos com Eliseu, e se afastou para trás, e ele cruzou ao outro lado, e ele cruzou ao outro lado. E Eliseu, ele veio para trás com uma dupla porção. Isso foi o que pediu Eliseu, uma dupla porção. E agora vamos ver esta dupla porção diz: e quando nós golpearmos o Jordão com Cristo, recordem que o Jordão representa a morte. Nós temos uma porção. Mas quando nós regressarmos, nós viemos com duas porções. Nós temos vida eterna, ressurreição do pecado, agora em retidão com o Espírito Santo. E então, no regresso com Cristo, nós viemos para trás com as duas, ou seja, as duas porções, ressurreição física. E nós já temos ressurreição espiritual. Nós então temos uma dupla porção. Ressurreição espiritual, ressuscitamos de morte à vida eterna e estamos no reino de Deus, e os que morreram ressuscitarão fisicamente também a vida eterna física. E os que vivemos seremos transformados e teremos vida eterna física também. As duas porções, a vida eterna espiritual, com corpo espiritual angelical, teofânico, e vida eterna física com corpo físico glorificado. Isso é uma promessa para mim. E para quem mais? Para cada um de vocês também. Portanto, estivemos vendo o que está atrás da porta, como o que está atrás da porta do lugar santíssimo terreno, a cortina, que é a porta do lugar santíssimo. O que está é a presença de Deus no meio dos dois querubins de ouro que estão sobre o propiciatório, e o propiciatório é a tampa da arca do pacto. E depois do lugar santo da igreja, que isso corresponde às 7 etapas da igreja, depois vem a cortina, o véu, que está entre o lugar santo e o lugar santíssimo, e atrás, o que está é a presença de Deus na etapa do lugar santíssimo, a etapa de ouro da igreja, a etapa de era de pedra angular, onde estará a presença do Senhor, onde a segunda vinda de Cristo se tornará uma realidade e se cumprirá o que foi visto no Monte da Transfiguração. Jesus, Moisés e Elias, um de cada lado. Como a presença de Deus sobre a Arca do Pacto, um querubim de um lado e outro querubim de outro lado. E, além disso, 2 querubins gigantes de madeira de oliveira cobertos de ouro. Aí temos uma dupla representação do que estará acontecendo na igreja do Senhor Jesus Cristo no último dia. A esse lugar santíssimo é que passa a igreja do Senhor Jesus Cristo neste último dia, ao subir a era da pedra angular, para ser formado o lugar santíssimo com todos os crentes em Cristo do último dia. As 7 eras correspondem ao lugar santo,
E a era da pedra angular é o lugar santíssimo da Igreja do Senhor Jesus Cristo. Cristo passa do lugar santo ao lugar santíssimo para cumprir as promessas que correspondem ao lugar santíssimo da Igreja, ao lugar de era de pedra angular. Tão simples assim. Onde estaremos vendo Cristo como o vimos em cada era da Igreja manifestado, por meio do seu Espírito em cada mensageiro, falando à sua Igreja. Assim estará falando a todos nós, nos falando a todos nós, no último dia, desde o lugar santíssimo, que é a era da pedra angular do corpo espiritual, ou templo espiritual de Cristo. E podemos ver o que está atrás da porta. A porta representa Cristo. E no céu tudo o que foi visto lá, isso é o que Ele vai cumprir aqui na Igreja do Senhor Jesus Cristo. Assim como depois João o vê sobre o trono sentado, e mais adiante no capítulo 5 o vê com um livrinho na mão e vê o Cordeiro Cristo que sai do lugar de intercessão. E então o ancião diz: eis o leão da tribo de Judá. Ou seja, começa aí como leão da tribo de Judá, tomando o livro, abrindo no céu e trazendo em Apocalipse 10 a sua igreja. Tudo isso é o que está atrás da porta que João viu no céu, o qual se manifestará na Igreja do Senhor Jesus Cristo. Isso é o que Cristo do céu trará para sua igreja. E estaremos vendo Cristo no meio da sua igreja, em sua manifestação final. Estaremos vendo como leão da tribo de Judá, como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Por isso, desce em Apocalipse 10, clamando como quando um leão ruge, e 7 trovões, emitindo suas vozes. E esse livro aberto é revelado à Igreja do Senhor Jesus Cristo. É o título de propriedade dos céus e da terra, da vida eterna. Para a Igreja regressar à vida eterna física, necessita o título de propriedade. E o vai ter no último dia. Portanto, o que está atrás da porta vimos, até onde pudemos ver, e espero que todos possamos ver na terra o que está atrás do véu da porta que há entre o lugar santo e o lugar santíssimo. O véu que há entre a sétima era e a era de pedra angular. Portanto, esperamos que Deus nos ajude em tudo. As coisas estão ficando cada dia piores na terra, no político, no econômico, no social, no militar e em todos os campos. E já eu desejo ir daqui da terra conforme a como está prometido, com a transformação e arrebatamento da igreja, sendo um dos membros da Igreja do Senhor Jesus Cristo, sendo levado com Cristo e toda a sua igreja. Eu desejo
irme lo más ir pronto posible. o mais rápido possível. Y que más, E quem mais? cada uno de ustedes Cada también, um de vocês também. É que está prometido na Escritura. E se é uma promessa, eu quero que essa promessa se cumpra em mim e em cada um de vocês também, que estão aqui presentes e em outros países. Bom, que Deus abençoe e os guarde e continue passando uma tarde feliz, cheia das bênçãos de Jesus Cristo, nosso Salvador. Isso está também atrás da porta, todas as bênçãos de Cristo para os crentes nele. Deus os abençoe e guarde a todos.